Hoje eu estou aqui para gravar para vocês este vídeo que é totalmente diferente dos que eu já fiz, porque teve um outro vídeo aqui que eu peguei e mostrei o meu desenho diante de uma arte que meu filho fez e que eu pintei, né, na madeira, e eu apresentei para vocês aqui no canal. Isso aqui, gente, é aquelas folhas que nós imprimíamos para os alunos na sala de aula. E por vezes tinha alunos que não aceitavam essa folha, porque eram evangélicos. Então eu não conseguia entender. Mas depois de um bom tempo, eu consegui notar que esse jeito de consagração do corpo e sangue de Jesus é totalmente religioso, mas também católico. Então, para não entrar em atrito com criança nenhuma, nunca obriguei que eles pintassem ou que escrevessem o seu nome, já que os meus alunos sempre tiveram entre 5 e 6 anos. Não é bom forçar a criança a fazer o que ela não está acostumada a fazer na sua casa. Nós, como professores, devemos orientar sempre, mas não obrigar o seu aluno a sair, a deixar de fazer as coisas de acordo com os seus pais ou as pessoas responsáveis. Então, eu sempre tive muito esse cuidado. E o que eu quero mostrar para vocês é que antes eu tinha somente, quando na minha infância, um lápis preto, um lápis que era de cor. Por que eu falo um? Porque era um de cada cor. Nós tínhamos bastante dificuldade na minha família de comprar esses lápis de cor, porque nós não éramos da caixa. Na época, gente, nós éramos chamados assim, os alunos que eram da caixa e os alunos que não eram. Então, os alunos que não eram, não tinham direito ao material que trazia, né, que a prefeitura de Florinha entregava. Então, provavelmente, não me lembro, não me recordo, não tinham tesoura, não, tá? Porque as crianças de primeiro ano geralmente não iam trabalhar com tesoura. Mas os meus alunos sempre trabalharam, porque agora a metodologia é diferente, não é? Aí temos esses canetões, né? Pincel, que eram usados na sala de aula para fazer cartolinas, cartazes, né? Na nossa época agora fala cartaz. Esse não era o material entregue para aluno, que muitas vezes os pais compravam, tá? E levavam para a escola querendo que seus filhos usassem. Mas esse aqui não é um material que uma criança de primeiro ano deve estar manuseando. Outra coisa que eu tinha que os alunos causavam bastante interesse era esse aqui. Esse aqui eu falava para eles que era uma boca de um tubarão, ou a boca de um jacaré, e eles acreditavam e gostavam muito das histórias que eu contava sobre isso, tá? Eu usava muito material escolar para... Aliás, eu fiz alguns vídeos aí dessa forma, né? Para contar história. Temos mais um canetão, mais um pincel atômico e canetas, né? As canetas, gente, eu sempre fui contra entregar para aluno caneta, tá? Criança de primeiro ano não tem que escrever com caneta, não é? E eles gostavam, viu? Então tinha uns dias que eu deixava, pegava as folhas igual essa aqui de papel sulfite e deixava eles desenharem com a caneta. E vinha aquelas canetas de várias cores. Essa aqui, gente, é uma canetinha comum. Vocês podem ver aí, não é fazer propaganda não, mas
A Faber sempre foi o melhor tipo de caneta que hoje, até hoje, olha, eu tenho ela aqui e ela ainda escreve, gente. Então, ainda tem tinta. Já parei anos aí de trabalhar na prefeitura e ela ainda tem tinta. Não sei se eu consigo focalizar aqui, tá meio difícil. O nome dela que é Faber-Castell. Mais pincel. O que eu tô com interesse de mostrar para vocês é que o material do professor, essa aqui tá quebrada, mas eu tinha uma reguinha pequena, tá? E réguas grandes que a criança manuseava dentro da sala de aula. E muitas vezes eu não era bem interpretada nesse ponto, mas eu sempre, desde os primeiros momentos com as crianças na sala de aula, usava réguas. Réguas ensinava eles a segurar, para riscar, para separar uma data da outra. Primeiro ano. Mais pincel, né? Porque pincel o professor não pode deixar de ter. E lápis. Quando eu era menina, esses lápis, eu tinha um. E não era da Faber-Castell, viu, gente? Porque a Faber-Castell era mais cara, tá? Não vou lembrar se era da Lavra, não vou lembrar a marca do meu lápis, mas eu tinha um só. Então, todo ano nós ganhávamos, né, lápis. E eu mostrava para meus alunos que o meu lápis passava de um ano para o outro, claro. Escrevia mais a caneta, né? Mas era uma forma de eu ensinar eles a cuidar do seu material. Esse aqui, ó, que é o tradicional apontadorzinho, era dado pela prefeitura, tá? Eles manuseavam esse apontador já, desde pequenos. Por quê? Tinha que aprender. Não pode estar apontando muito o seu lápis, que você vai ficar sem. Aliás, os lápis que eles jogavam no chão e eu fazia eles pegarem. Olha, essa aqui é a borracha, é um borrachão. Sempre tinha, viu, gente? A prefeitura entregava essas borrachas grandes. Eu cortava ela aqui no meio. Facilitar o manuseio das crianças e também para eles valorizarem enquanto está pequena, depois eles vão estar usando a outro pedaço que eu guardava dentro da caixinha. Os clips eram coloridos, eram de todas as cores, mas eu sempre fiz questão de ter clips, grandes, pequenos, para aprender as atividades. Tem pessoas que usavam, nossa, tá difícil de pegar o clipe aqui, hein? Tem pessoas que usavam, olha, isso é bem grande, colocar em pastas, né? Eu também já fiz vários anos assim, aquelas pastas decoradas, né, com EVA. Graças a Deus sempre coloquei e sempre tive, graças a Deus, condição de fazer para cada aluno, com a ajuda dos pais, uma pasta para cada um. E mesmo assim eu grampeava, né, colocava esses clips, né, nos trabalhinhos deles. Esses clips têm de várias cores, tá? Não sei se vocês vão perceber que o meu estojinho já tá bem velhinho, tem uns clips lá no fundo. Isso aqui, gente, é o corretivo de uso da professora. Passou muito tempo que eu conseguisse um corretivo igual esse aqui, bacana. Eu tinha só aquele um de pincelzinho. Esse era muito legal de manusear, não é? Quem conhece aí esse corretivo vai saber que você passa essa parte aqui, ó, cobre totalmente, era muito bom para usar nas cadernetas. Aliás, eu tive sempre problema com caderneta, viu, gente? Os registros eu era péssima. Sempre borrava. E aqui tem os lápis de cor. Gente, na minha época, nós tínhamos 6 lápis de cor. É verdade. Então, eram as cores mesmo primárias. Então, nós tínhamos as cores primárias e misturávamos para ter essas cores diferentes, tá? Que era o rosa, que era o laranja. E nessa época, os professores já entregavam então para as crianças da caixa o lápis azul, o lápis amarelo, não é? O vermelho, o verde, o preto, o branco, que nunca entendi para que servia, mas depois fiquei sabendo que se misturar o preto com o branco, dava o cinza. Então, as cores eram, gente, assim, feitas a partir da mistura. Já ensinavam, né, a
as cores das cores primárias nós podemos tirar as secundárias. Olha, era bem difícil estudar. Aqui tem umas anotações que eu sempre fazia na sala de aula, elas estão paradas aqui ainda, né? Mas olha a quantidade, eu quero mostrar para vocês, de lápis. Esses lápis eram todos usados na sala de aula com os alunos. Essa era a minha parte. Eu ganhava sempre uma caixa de lápis de cor, viu, gente? O professor tinha direito a uma caixa de lápis de cor também. Nossa diretora, né, pegava e entregava pra gente uma pasta. Aliás, quero fazer homenagem a ela, a Denise, maravilhosa, que sempre ganhávamos, né, no nosso primeiro dia, a nossa pasta, que tinha o material pra gente trabalhar. Então, a quantidade de lápis, gente, é fenomenal, né? Perto do que eu tinha quando eu era, né, aluna e não professora. Vocês podem ver que o valor que a gente dá, tem mais lápis aqui, viu, gente? Que a gente vai dar para o material da gente, a gente tem que ensinar os alunos a ter esse cuidado também. Olha, eu tinha esse apontador e teve uma vez que veio da prefeitura, viu? Assim, com o copinho para as crianças. Eu não lembro se veio da prefeitura ou os pais pedi para os pais para que trouxesse, para eles não ficassem levantando sempre para ir ao lixo, tá? E acabou, né? Esvaziei meu estojo. Esse estojo eu ganhei do meu filho, viu, gente? Eu achava tão bonitinho que eu usava na sala de aula e os alunos achavam uma gracinha. Mas, fora esse estojo, gente, ganhei isso aqui de uma aluninha, ou um aluninho, não recordo direito, que eu tinha também cheio de material escolar. Então, eu creio que por falta de material não é que o professor não planejava bem as suas aulas, tá? Aqui, inclusive, eu tenho uma cola, por ser menor, pequena, dava para guardar aqui no estojo. É uma coisa que você pode ver, o cuidado de um ano para o outro com o material escolar, que também eu tenho, olha. Um apontador de copinho que eu ensinava eles a apontar e conservar. Gente, o cuidado que nós devemos ter, depois vou estar pintando esse trabalho aqui e mostrando para vocês o quanto é legal e o quanto é importante a gente pegar essas atividades assim em papel e dar para que a criança possa manusear. Por quê? Quando ela aprende a pintar, fazer esse contorno, é muito, muito gratificante. Não só esse desenho, mas vários desenhos que você pode trazer à aula, várias atividades. Ah, agora tem tudo pelo computador. Nada como a criança a gente sentir, escrever, traçar, fazer o traçado das palavrinhas. O computador não substitui isso de jeito nenhum. Depois eu vou estar mostrando para vocês, vou tirar a foto para vocês verem que lindo que ficou essa pintura. E eu gostava de fazer isso junto com os alunos, tá? Eu ia fazendo, pintando o meu e eles pintavam o deles. E que legal, porque eles levantavam da carteirinha deles e ficava sempre olhando como estava o meu. E quantas vezes as crianças queriam pintar igual. Mas isso você não deve barrar. Por quê? Porque eles fazem questão que o trabalhinho deles pareça da professora. Afinal, a professora está ensinando ele, não é? Então, você colorir a tacinha de azul, de cinza, de roxo, vai fazer parte da sua imaginação. Os peixinhos, a uva, então a hóstia santa consagrada. Então, nós temos uma visão de um jeito e os alunos têm de outro, tá? Eles podem chegar a pintar tudo de preto. Você nunca deve barrar isso. Por quê? Porque ele não gostou de receber aquela atividade. Ele pintou ela toda de preto. Então, você tem que saber diferenciar o que é na criança um desejo, o que é numa criança uma manifestação de que
que ela não gostou daquilo. E através do desenho, através da pintura, os alunos mostram muito isso, ok? Preste atenção então nos detalhes, preste atenção no seu aluno, o que ele pode estar fazendo, e você vai ver que é gratificante trabalhar com os pequeninos. Fiquem com Deus, fique com esse desenho aí, né, que isso aqui foi escaneado no computador, na impressora, viu, gente? Mas eu gostava de desenhar à mão livre. Tinha um desenho só, um caderno de desenho só para isso, cada criança. E eles desenhavam logo após a história, algo que chamou mais a atenção deles na história. Colocava aberto lá na lousa, eles vinham folhear e desenhavam do jeitinho deles, ok? Do jeitinho deles, eles vão aprendendo. Fiquem então com Deus e que o nosso Senhor sempre proteja vocês, especialmente nesse dia em que estamos esperando, não é? Ao nascimento de Jesus. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais uma vez aqui no nosso canal de hoje, conversando com a professora Cida.